Oi, mundo, tudo bom com vocês? Eu sou Dani Batista e esse é mais um episódio de Por Favor, Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais e literários LGBTs que nos transformam para uma outra, nos transportam para uma outra dimensão. No episódio de hoje, eu trago um convidado mais especial, que é Tadeu. Por favor, Tadeu, está presente para nós que estamos aqui contigo. Olá, tudo bem? Meu nome é Tadeu Fernandes, eu sou ator, cantor, escritor, roteirista. É, Já fiz mais de 60 peças de teatro, já gravei websérie, já gravei curta-metragem, já fiz teatro musical, já fiz muita coisa. Eu tenho um livro publicado também, que é o roteiro de uma série, que eu escrevi para criar uma oportunidade de trabalho para mim, que é este bebê Chique. lindo aqui, olha só, o meu neném. Fale Que é, nomes, porque para quem estiver ouvindo no é verdade, podcast é. Quem tá ouvindo, de áudio real, só. verdade. Você tá certíssimo. O nome do livro é Projeto Axo, O Destino de Helena, livro um. E o segundo livro vai sair em junho. Então, junho de 2022, porque, né, não sei quando as pessoas vão ouvir isso daqui. 23, no caso. 2023, junho de 2023. Opa, cuidado, calma. É... Mas, enfim, só isso aí que eu falei. Ah, e tenho 27 anos. Chique. E sou carioca. Importante Arrasou. falar. Uma pessoa novinha, cheia de possibilidades ainda na frente, e é sobre isso. A gente vendo você crescendo um bocado ainda e ficando uma pessoa famosíssima, icônica, internacional. É sobre isso. E vamos lá. Bom, a gente vai falar hoje sobre, inicialmente, um filme. A gente vai estar falando sobre um filme que é numa pegada dorama, que se chama Wish You, e ele está disponível na Netflix no momento. E eu peço para que primeiro comece falando sobre a sinopse, mas antes disso, você não falou o seu Instagram, então super sugiro de já deixar seu Instagram agora no começo e depois já engata falando um pouco sobre a sinopse da história de Wish You. O meu Instagram é @otadeu_fernandes. Essas são todas as minhas redes. Twitter, TikTok, Instagram, é tudo Otadeu Fernandes. O na frente, letra O. É... Sinopse. Do... Amo. Primeiro, eu vou dizer uma curiosidade Tá, antes da droga. sinopse. Você sabia que, na realidade, ele era uma websérie antes de virar o filme? Sim, eu tava fazendo as pesquisas e eu vi que tem alguns episódios no Piva sobre. E aí eu descobri lá que tinha websérie de fato, mas o primeiro contato que eu tive foi com o filme de fato. E aí, um tempo depois, quando eu fui jogar pra ver de novo, o Wish, eu acabei descobrindo que tinha a websérie. É porque, na realidade, é uma coisa, eu não sei se você sabe, mas vou explicar aqui também pro pessoal. Você provavelmente deve saber isso. É, BLs, né, na Ásia, principalmente acho que na Coreia, eles lançam em formato de websérie, com 8 episódios de 15 a 20 minutos, mais ou menos, às vezes com 10. E aí depois eles lançam uma versão estendida em filme. E aí o filme é a versão estendida da série, só que com algumas cenas extras. Sim, eu já vi umas que as cenas extras eu ficava assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas é sobre. É sobre. Agora vamos à sinopse. Vai. Vamos lá. É, eu primeiro vou falar a sinopse oficial e depois um resumo, porque eu acho a sinopse oficial muito ruim. Meu pai é É, eterno, vá. vamos lá. Cantando e sonhando juntos, um talentoso cantor e compositor e um tecladista dão mais harmonia e amor à vida um do outro. Falou, falou e não falou nada. Romântico, eu achei romântico o rolê. Achei Eu fofo. achei ruim. Porque não falou nada. Só fala que é um cantor e um tecladista Beleza, que mas estão eu trazendo achei amor e fofinho. harmonia. Mas vá. Ah, isso para mim tá mais pra logline do que pra uma sinopse. Morta. É porque logline é isso, né? É uma frase curta para você resumir toda uma obra audiovisual para você tentar vender.
Só que acho que eles devem ter esquecido de fazer a sinopse, né, no caso, Ou pra isso. traduziram mal. Tem Não, essa não, acho que possibilidade. não, provavelmente. Deve ser essa. Eu acho que essa é a mesma do Vic, a mesma Ah, tá. sinopse. Então, acho que é. Mas, enfim, dando um detalhamento maior sobre. É A sobre um garoto. história. É, sobre a história. É sobre um garoto que é fã do trabalho de um outro garoto. E esse garoto é um cantor, né, e compositor, como estava falando ali. O garoto que é fã é o tecladista. E ele segue, né, acompanha esse trabalho desse cantor. E o universo conspira para que eles fiquem mais próximos. Aí eu acho Chique. que para eu falar mais do que isso, Tá talvez bom a já. gente já tá dando muito spoiler. É, pois é, Vamos tá bom decorrer já. sobre. Vamos começar conversando sobre as pessoas. Aham. A pessoa que canta o nome na história, eu anotei tudo porque eu sou uma pessoa esquecida. O nome é É o Kang In-soo. Kang In-soo. Isso. A gente vai chamar de In-soo, a gente vai chamar de Kang? Não sei. Depende aí de cada um, mas vou agora chamar de Kang In-soo, que ele é justamente a pessoa que vai estar sendo o cantor da história. E a gente vai ter a pessoa que vai descobri-lo. Falei certo? Acho que sim. Tá certo, tá Quem vai certo. estar descobrindo Kang In-soo vai ser o Yoon Sang-hee, ou Lee Sang, que eu tava pesquisando, eu vi muitos locais falando Lee Sang. E aí, o Sang vai ser a pessoa que vai trabalhar numa empresa que vai estar sendo o rolê justamente de contratar gente nova para aquela parte de rolê K-pop? A gente pode falar assim? É, é uma gravadora, né, eu acho. É. Não exatamente uma gravadora, acho que é mais uma agência. É, eu entendi como se fosse uma pegada de uma agência também. A agência que vai Sim. estar viabilizando, a agência que vai estar focada em novos cantores e cantoras, mas que, de certa forma, vai estar ali controlando a vida de quem está sendo contratado. O Uhum. que você achou de Kang In-soo? Falei certo? Kang In-soo. Falou. O que você achou de Kang In-soo na história? Primeiras percepções, assim, quando você começou a ver o filme. Ah, eu achei ele uma pessoa muito agradável. É, não Aquela nesse disse sentido. muito em poucas palavras. É, eu acho que, tipo, ele, tipo, falando um pouquinho dos dois protagonistas, né, já Sim. de uma forma geral. O, uma coisa que eu achei muito legal é que meio que o filme explora, de certa forma, muito do clichê que você tem em romance hétero, né? Como assim, Pra mim, Hispana? pra mim, pelo menos, bateu dessa forma. Tipo, Eu nunca pensaria isso. Nunca, nunca, nunca. Por favor, explana, porque eu boiei. Como assim, cato rolê hétero? é porque, tipo, é uma pessoa, né, que tá ali, que gosta do trabalho de uma pessoa que ela é fã, e aí surge uma oportunidade dessa pessoa chamar pra empresa, e aí ele é contratado por essa empresa. E aí ele vira, tipo, assessor, barra agente desse cara. Sim. E aí, tipo, Mora começam a junto, rolar vários. Hã? moram juntos. Sim, é. Eles acabam morando juntos, né? Porque. Esqueci agora exatamente o motivo, mas porque, tipo, Rola a a empresa questão precisa, da empresa a pedir empresa precisa fornecer, né, um local para a isso. pessoa morar, e aí o garoto mora sozinho, E o e agente vai aí ficar junto da precisa. pessoa contratada o tempo todo. É. E, para mim, todas as interações entre os dois acontecem muito em filmes héteros. É, e, tipo, isso, normalmente, quando a gente vê. É, isso está mudando, né? Mas quando a gente vê mais em BL, isso não era retratado assim com todo esse rigor desses clichês. Tipo, chegou lá, ele abriu a porta, aí o cara tava sem camisa, aí mostra, né, a camisa dele lá toda, aí o cara fica, tipo, passando mal. Isso é muito clichê hétero.
É, Sim, isso eu não posso negar, que é uma pegada clichêzinho hétero. Mas eu vejo em muito rolê LGBT como um todo, não focado em dorama, que é uma possibilidade de você catar o olho da gay. Assim, tipo, meu Deus, eu quero continuar assistindo porque vai ter pegação, porque os caras têm corpão, tem aquele tanquinho, e é isso, sabe? Tipo, eu vejo que em alguns dos que eu já vi e dos que eu já assisti, assim de dorama, formato série, mas também filme, essa questão do corpo, muitas das vezes, é um corpo num formato muito específico, mas é um corpo que sempre acaba sendo trazido. Em pontos específicos, isso não é muito colocado durante a história como um todo. São bem pontuais as situações que se mostram, sim, 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 sim. tentando tornar Mas uma coisa natural. o que eu quis dizer de estar com muitos clichês héteros é porque todas as interações, basicamente, deles são muito comuns em filmes de romance, de comédia romântica, Uhum, é, que a gente vê, né, em sim, filmes que são normalmente, majoritariamente na indústria héteros. E eu achei isso muito legal. Tanto que um amigo meu falou, eu tinha recomendado um amigo meu que é bem mais jovem do que eu, chique. ele, ele tem 18 anos. E aí ele falou, ah, amigo, é só um romancezinho clichê, né? Aí eu, Ah, é, é. isso, maravilhoso. É exatamente isso. Eu vai Esse episódio vai ser postado em junho, mas eu tava lendo umas HQs na PocCon e eu encontrei uma que é muito dessa pegada de você vai ter um romance de um cara bi com um outro cara, e aí é muito nesse rolê de o romance é fofinho e acabou, não tem muita problemática sendo trazida. E eu acho que o caminho é muito esse. Eu acho que Heartstopper, de certa forma, abriu uma cancela, digamos assim, que meio que as pessoas elas se sentiram tão bem assistindo essa história que quando elas veem outras que vão fugir, tô já indo pro o tema do próximo episódio, mas enfim, é uma ideia rápida assim, mas quando a gente vai pensando da forma como a gente está querendo consumir quanto pessoas LGBTs como um todo, no contexto de audiovisuais, a gente procura muitas das vezes histórias que tendem para rolês mais tranquilos, amáveis e de boinhas. E eu acho que Wish You foi um filme que trouxe muito isso. Ele trouxe essa possibilidade da gente pensar que o casal principal ele vai estar acontecendo e ele vai estar acontecendo de uma forma muito natural. Não vai ser uma coisa assim apressada. Algo que eu deixo Uhum, de crítica para grande parte dos doramas, não muitas das vezes os filipinos, mas grande parte dos doramas que eu vejo é que eles demoram muito de desenvolver o romance, mas é algo muito específico do tipo de narrativa que a gente encontra em doramas. Então, eu uhum. encaro já como algo natural. Sim. É, tipo, é muito característico, né, desse formato em específico. Então, tipo, não tem, é mais cultural, né, Sim. deles. Então, não tem muito o que fazer nesse sentido. É... Onde a gente estava? A gente estava conversando sobre os personagens principais. Tá. Eu penso de comentar também sobre a personagem que a gente vê como empresária. Eu acho que ela é uma pessoa importante na história porque ela vai viabilizar a entrada do Kang In-soo na empresa, já que ela dá a oportunidade de o Lee Sung ele mostrar para ela mais o trabalho e aí a empresária ela traz essa nova possibilidade para a empresa que faz com que a pessoa que está ali gerenciando as novas possibilidades de vozes que vão entrar no contexto da empresa, ela gostar muito do Kang In-soo. E eu achei isso bem legal, porque a gente traz outros personagens para essa narrativa que, em certo ponto, vão ser muito importantes. E vão ser possibilidades, assim, da gente conversar
sobre essa temática, mas também a gente conversar do quesito profissional. E uma Uhum. pergunta assim que eu queria saber opiniões do que você achou foi o contrato que acaba sendo trazido para o Kang In-soo da empresária. Porque quando a gente vê o contrato sendo trazido, o contrato ele tem um monte de restrição. Você ia botar o Kang In-soo dentro de uma caixinha e você ia meio que podar ele de diversas formas. E ele não reclama de nada. Ele simplesmente, tá tudo bem, não, pode assinar, tudo certo. E aí eu queria Uhum. saber muito o que você achou dessa parte, assim, do filme, porque foi Então, algo que pra mim eu fiquei muito pensativo. uhum. É, é natural um pouco da indústria coreana colocar muitas restrições realmente nos contratos sobre o que os atores e, enfim, os artistas, né, os talentos Uhum. podem fazer. Uma Eu ia coisa falar que idols, mas eu acho que talentos é melhor. trazendo um pouco mais para o português, né, no caso, Sim. porque não é só específico de idols, porque, tipo, essas agências têm muitos atores que não são idols, então é um pouco abrangente, um pouco mais abrangente nesse sentido. E um paralelo a isso que eu achei engraçado, que revi essa semana, é que eu vi um vídeo da Adele falando que ela, tipo, ela não tem controle das redes sociais dela, Uhum. nada. E aí, a única vez que ela teve o controle foi uma vez que ela postou uma foto super trash dela, tipo, de coque, tipo, com umas roupas estranhas e não sei o quê. E aí, tipo, 5 minutos depois, a foto sumiu do Instagram dela e aí a empresa voltou a assumir o Instagram. É, tipo, o que acontece, né, muito nesses casos, eles são muito controladores porque, principalmente na Ásia, qualquer coisa pode afetar a carreira de uma forma muito bizarra. Então, tipo, não concordo, mas eu entendo a postura que muitas dessas agências acabam tomando. E Sim. sobre valores, né, taxas um pouco abusivas, provavelmente que, se não me engano, ele fica tipo com 20%, né? Sim, Do, 20%, exatamente. tipo 80, 20%, e 80% fica para a empresa. Explicando, né? 20% de assim, tudo que vai ser produzido pelo artista, no caso pelo Kang In-soo, todas as músicas, o valor arrecadado, 20% vai ficar com o Kang In-soo e 80% vai ficar para a empresa. Mas continua. Sim. O que é, tipo, de certa forma, bastante absurdo, mas é porque lá eles também têm uma postura diferente um pouco do mercado aqui, que eles contratam, né, a pessoa, o talento, Uhum. e o talento normalmente não ganha nada, tipo, não produz nada. Então, tipo, eles entram como trainees, e nesse momento que eles entram como trainees, eles vão recebendo um salário. E aí a empresa, ah, O que seria trainee? Para explicar trainee, para quem tá ouvindo. tipo, tá literalmente treinando, é uma pessoa que tá ali, tipo, num estágio, sabe? Beleza. Aqui, né, no Brasil, a gente tem, né, o cargo de trainee, que normalmente são para pessoas que acabaram de se formar na faculdade e elas entram nas empresas. É, Vou começar a chorar aqui, cara. eu do nada fiz barulho de cavalo, mas é isso. Eu acho que nem deu pra ouvir. Mas, tipo, esse período, né, de estágio, só que lá, às vezes, a pessoa fica em estágio como trainee durante muitos anos Uhum. e esse tempo todo, tipo, o aluguel, a moradia, todas as aulas que a pessoa precisa fazer de dança, canto, interpretação, fora um salário para a pessoa, tudo isso é bancado pela empresa sem, tipo, cobrar nada do artista, né? Saquei. Então, quando esse talento ele vai trabalhar de fato,
vai começar a entrar dinheiro, ele meio que tem que pagar isso tudo de volta. Então, Que morte é, morrida. hã? Que morte morrida. É, é por isso que acaba sendo essa proporção bizarra, que é, Sim. tipo, muito surreal. O que eu também não concordo, porque eles ganham muito dinheiro, mas é a vida, né? É, assim, explicando para quem está ouvindo, algumas das cláusulas que estão no contrato são que a pessoa, no caso, o Kang In-soo, ele vai perder a possibilidade de controlar suas redes sociais, ele vai ganhar 20% em cima de tudo que ele produz, ele vai ter uma moradia, de fato, que vai ser fornecida, mas ele acaba não aceitando no filme o espaço que está sendo cedido pela empresa, ele prefere continuar na sua casa, onde ele já mora, e uma outra cláusula que está sendo trazida é também que o Lee Sang ele vai morar junto com Kang In-soo. Fala. Na realidade, Lee Sang é o nome do ator. É porque o Kang In-soo, ele tem o mesmo nome do ator. Chique. É o personagem e o ator tem o mesmo nome, mas o Lee Sang é o nome do ator e o nome do Então, personagem é Yeon Sang-gi mesmo. Yeon Sang-lee. Pronto, então eu vou botar só sangue mesmo. Sangue Uhum. de Deus sem poder. Não sei como é o meme, mas é isso aí. Vamos lá. Mas sim, esses rolês que acabam acontecendo no contrato, quando eu tava assistindo, me deram um pouco de susto, assim, porque não é um papo que eu tô constantemente lendo sobre, mas eu vejo de vez em quando porque eu amo Blackpink, e aí de vez em quando eu acabo lendo umas coisas assim aleatórias sobre a empresa, o que acaba acontecendo e tal. E esse filme me deu um estalo assim de como que é a vida de pessoas que trabalham nesse ramo do K-pop e rolês assim orientais voltados para música. E eu fiquei muito chocado de como é essa forma de fornecer o trabalho e ter o retorno. Porque eu fiquei meio assim, assustado da maneira como as coisas aconteciam, e no filme especificamente, de o Kang In-soo não falar nada. Ele só fala assim, não, vamos lá, tá tudo certo. Vamos fazer esse contrato. E eu, tipo, cara, mas esse contrato é extremamente abusivo, como assim? Mas depois a gente vai vendo que o contrato faz todo sentido. Eu queria te perguntar sobre as músicas. O que você achou das músicas? Eu fui atrás da tracklist do filme. Eu encontrei 4 músicas, mas eu acho que a principal de ser falada aqui é a música Wish You, ou é Wish for You. Wish for You. Wish for You, exatamente. Que é a música principal do filme que a gente vê em versões, mas a gente vê a versão final, que é maravilhosa, sensacional, e que tem a voz dos dois personagens principais. E eu queria saber da sua opinião, porque eu lembro que a gente conversou sobre um outro filme antes, que você era fãzaço da trilha sonora, e aí eu fiquei imaginando como que você iria pensar sobre em relação às músicas desse filme em específico. Ah, eu sou apaixonado pela música oficial desse filme. Eu sou real apaixonado. É, eu acho ela, tipo, eu não lembro exatamente agora a tradução, tô até abrindo aqui pra Eu ver nem se, sei tipo, cantar, gata. Nem lembro a letra. É esse o nível, porque Consumo no shinyo, nuroge dala iko iso, tanta honge bina dogo no chi, tochiro, esse é o momento de vocês oritachi no assistirem um vídeo. karacho. Quê? Não, esse é o momento de vocês assistirem um vídeo, não só escutar pelo fone de ouvido, porque é sobre isso, entregas. Temos aqui Mas enfim, entregas. eu amo real essa música, ela é muito linda. É, ela bate, tipo, de portão em mim. E a letra dela, tipo, é bonitona A letra também. é bonita. Eu lembro que quando eu assisti, eu tava vendo com a tradução da letra, e a letra é bem bonita. E eu acho que é legal, assim, do contexto de doramas, trazer uma música principal, porque a gente acaba
Eu não sei se você foi dessa era, mas de tipo ficar. Acho que sim, mas de ficar assistindo anime e você viciar nas músicas de abertura de anime. E eu fui essa pessoa que cantava a versão em português de Sakura Card Captor o tempo inteiro, porque sim, eu era uma pessoa fanática por Sakura Card Captor. Eu tinha as cartas Clow e as cartas Sakura. E eu era fã nesse nível, sabe? E eu Maravilhoso. amava muito a abertura. Eu acho que é muito sobre isso. Quando a gente encontra uma abertura que a gente se apaixona, é aquele tipo de rolê que a gente vai entendendo que a gente só se joga, sabe? A gente começa a cantar e a gente quer continuar ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e consumindo a música. E eu amei de paixão, assim, essas do passado que me marcaram muito. Eu acho que, tipo, música, né, é uma coisa que bate muito forte. Tipo, por exemplo, um desenho que eu gostei muito na minha infância era no Yasha. Eu sei muitas das músicas em japonês, Uhum. é, inteiras, e recentemente eu fui reouvir, né, essas músicas, tipo, mais de 10 anos sem ter contato nenhum com, muito mais do que 10 anos, provavelmente, com as músicas. Eu ainda sabia cantar as músicas em japonês. E eu fiquei tipo, cara, olha que incrível como é o poder, né, da gente se conectar com as músicas. É bem isso. A gente E não lembra a matéria de geografia, história, mas a gente lembra a música que estava lá na nossa infância, na nossa quinta, sexta série. Eu sou essa pessoa. Total. Total, total. não, mas real, por exemplo, uma aqui que veio agora já na cabeça, você assistiu Inuyasha ou não? E- Eu me lembro de uma experiência, mas sim, eu assisti no Yasha, assim, quando eu era criança. Me vem duas fortes na cabeça, que é uma que era. As duas são de abertura, eu acho. É, não vou lembrar, acho que é I Am, uma, que é Saga so yume no kakera iroi atsume Setsunaku demo Eu não Inomanaka. sei nada de cor, então eu tô só aceitando. E a outra, que é Every Heart, é Ikutsu namina o nagashitara Every heart sunao ni maneru daro Dare ni omoi o tsutatara Every heart, kokoro mitasare no daro. Quase não foi. Mas enfim, rapidamente, só para lembrar essa trilha sonora maravilhosa, voltando para o Wish, eu Sim, amo demais essa música. Eu não lembrava das outras músicas, até fui é, ouvir de novo, reescutar. né, melhor, Sim. reescutar hoje. E as outras músicas que estão lá na trilha sonora são todas cantadas pelo Lee Sang, Lição. É, que é o Yeon Sang-gi. sim. E eu achei muito curioso, porque ele não canta basicamente no filme. Do filme inteiro. Ai, meu Deus. Sim, de fato, Ele não ele não canta. canta. Ele só canta quando é a versão dos dois, né? Cantando Wish for You. Sim, É, exatamente. e as músicas que o Kansu canta mesmo não estão na trilha sonora. E aí eu fiquei, ué, Tretas. acho que ele Mentira. grava lá no estúdio, né? Mas eu achei isso bem curioso. Eu, inclusive, fiz uma lista assim, de quais eu gostei, quais eu gostei mais ou menos, quais eu não gostei. E eu notei que justamente uma tem os dois e o resto todas são do Lee Sang. E eu fiquei tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu achei isso muito louco. Temos um outro protagonista, aquele. Exatamente. E o Sang, ele fica muito em segundo plano o filme inteiro. Porque a gente acaba vendo muito mais a perspectiva do Kang In-soo como história principal, mas a gente acaba vendo que os dois vão ter pesos diferentes na história, mas os dois vão estar em peso no filme como um todo. E eu achei isso bem legal, assim, a divisão que é trazida. Uhum. Eu achei também bem legal.
A gente tem também como uma situação que acaba acontecendo em alguns momentos, e eu acho que é um momento muito fofinho da história, a questão de como Sang e Kang In-soo acabam se relacionando, e eu achei isso um rolê fofo, que eu acho que é válido de ser comentado aqui, que são os momentos em que eles vão para restaurante, tipo assim, momentos de estamos em casa, terminamos de trabalhar, vamos comer um pouco na rua. E aí eles acabam encontrando o amigo do Kang In-soo do início do filme. E é engraçado porque o Kang In-soo ele fica um pouco alterado e acaba sendo o primeiro beijo, que não é mútuo, o que eu acho muito problemático. Mas a gente tem o primeiro beijo da história. E eu queria saber o que você acha desses momentos assim de naturalidade para essa questão de como unir o casal. Porque eu vejo que é uma situação que normalmente acontece em histórias de BL. E eu fico pensando de, será que esse é o melhor formato de você ter o primeiro beijo com a outra pessoa? Você simplesmente beijar ela enquanto ela está dormindo? Dormindo, né, no caso. Uhum. É, acho complexo, acho que aí a gente volta quase que nas questões das princesas da Disney, né? Sim, E Branca de Neve e Bela Adormecida são acordadas com um beijo de amor verdadeiro, mas na realidade uma tá beijando um cadáver e a outra tá beijando uma mulher em coma. É, exatamente! Cadê o consentimento? e é, acho sim realmente de certa forma problemático, mas enfim, é o que temos para hoje, né? Por enquanto. Uma coisa que eu gostei bastante da abordagem na novela que tá tendo Vai na Fé, na Globo, Não tô que vendo, mas vai. teve um momento. Tem dois personagens, né? Um que é assumidamente bissexual e o outro que tá se descobrindo LGBT. É, e aí teve um momento que o que tá se. O que já é. O que é bi, né, no caso, ele vai para dar um beijo no outro menino. Eles já estão, tipo, o garoto tá dando em cima dele já há mó tempão, o que é bi, em cima do outro Uhum. que ainda não se entende como LGBT. Tá dando em cima, mas é, tipo, tudo de uma forma muito singela, sabe? Pra fazer ele entender que, tipo, ele sente atração e tal. Tá. Fazer ele entender, não, né? Porque, tipo, aí parece que eu tô querendo, falando de um sistema de conversão. Mas, pô, Estamos enfiando na sua cabeça, você é gay, bi, pan, não importa, você é da comunidade LGBT forçado. não, tipo, o garoto percebeu que, tipo, tinha um interesse, né? Mas o outro, tipo, enfim, tá ali meio no armário, ainda não, tipo, nunca teve nenhum tipo de experiência. E aí teve uma cena que foi muito elogiada, na internet, também recebeu muito hate, de certa forma, mas foi mais elogiado do que recebeu hate, que o menino vai para dar um beijo, ele percebe que o outro não tá pronto e ele dá um meio beijo. Como é isso? Ele beija o canto da boca. Ele, tipo, ele vai como se ele fosse beijar, mas aí quando ele percebe que o outro, tipo, não tá seguro, ele, tipo, vai um pouco pro lado e Minha cara beija. de desgosto é Mas essa, de tipo, ah, depois procura ver a cena, que é muito fofinha. Tipo, tem muita delicadeza tá, na construção desse tá. momento. Então, eu acho que pode ser, tipo, é, estão se procurando caminhos novos para ter abordado esse primeiro contato, sabe? Gostei. Trouxemos Ah, soluções aqui para o rolê. Eu gosto disso. Eu acho muito adulto. A gente trazer soluções uhum, cabíveis para poder substituir esse tipo de rolê. sim. Porque é uma possibilidade alternativa das cenas que a gente normalmente vê e que são cenas muito corriqueiras. Que Uhum, acontecem sempre, sempre, nesses formatos de dorama que tem uma pessoa que não está se identificando ainda quanto à questão de se relacionar com outro homem. E aí fica naquela de eu vou primeiro testar, e aí vou testar com a pessoa dormindo, não sei o quê. Gatilhos, que eu lembrei aqui de uma série dorama que eu odeio com todas as minhas forças. Já falei várias vezes mal, inclusive, com o pessoal do Boys Love Brasil, em lives,
porque eu tenho um pouco de asco, mas I tell you, I will tell sunset about you, uma coisa assim. E eu acho péssima, péssima a forma como é trazido o casal e também como é construído o dorama. E eu acho que, se eu não me engano, tem uma cena que é assim. E é sobre isso. Esqueci de mutar o meu WhatsApp. Mas tá. Quer comentar alguma coisa sobre essa situação? Algo mais? É, eu tava pesquisando aqui pra ver se eu achava essa cena que eu te falei, Uhum. pra te mandar pra você assistir depois, mas acho Vou. que não, não encontrei ainda não. Mas aí eu te mandei pelo menos um link da reportagem, aí fica mais fácil de você saber que Beleza. procurar pra quando for. Tipo, viralizou, tipo, no TikTok, Tá, no vou olhar. Twitter, essas coisas. Mas é, tem uma problemática, mas aí eu acho que eu não vou falar agora. Tá falando Vou deixar próximo. no próximo vídeo. Ah, eu amo! Pensando sobre isso, Tá. que acho que é mais cabível para outra discussão. É que eu lembrei disso agora, porque você falou desse assunto. Mas é, esqueci. Ok. Você. Mas eu acho. Já é a terceira vez que você fala que esqueceu. É Que porque vem muita falar. coisa na cabeça e aí eu me perco nos pensamentos. Gente, Mas o, o isso que é eu um gosto, rolê. Pera aí, ó. Isso é um rolê de. Estamos aqui conversando e trocando ideias, tá vendo? Como é natural as coisas acontecerem. E tá tudo lindo. sim, mas é Tudo isso. certo. Tá tudo lindo, tá ótimo. Uma coisa sobre o beijo de verdade, Sim. e também eu acho um pouco característico, eu gostei da forma como foi conduzido, porque, tipo, isso também acontece em Heartstopper, né? Que o Charlie dá o beijo do Nick, e aí o Nick vai embora, porque os amigos dele lá da escola estão ali fora, e aí depois o Charlie vai na casa do Nick, ou o Nick vai na casa do Charlie, eu não lembro exatamente. E aí o Charlie começa me desculpa, eu errei, eu não devia ter feito O aquilo. Charlie tem muito características de que diria isso. Mas o Nick fala: não, tá tudo bem, eu que fui babaca. Eu acho que assim, funciona muito dessa forma o casal. O Charlie sempre pede desculpa e o Nick, ele meio que, calma, tá tudo bem, não precisa ficar com vergonha. Eu tô bem Sim. quanto ao que aconteceu. Inclusive, a segunda temporada vai ser pesadíssima. Mas, Eu conversei isso com o Guilherme em um outro episódio, que eu tô extremamente com medos, porque eu não sei como vai ser. E eu terminei de ler o 3 e o 4. E eu vi que tem cenas que, pra mim, geraram muitos gatilhos, e eu imagino que assistindo também. Eu comentei isso no episódio que eu gravei sobre. Eu fico com muito receio, assim, de como vai ser trazido, porque em Os 13 Porquês eu assisti, mas eu tava com uma outra cabeça, que eu não sei como hoje eu receberia. Então, uhum, é isso. Fico eu chorei de sem saber. soluçar naquela cena dos 13 porquês. É, foi. Não quero abrir minha vida aqui, mas é sobre Ó, isso. aham. É, mas voltando, Hum, eu achei parecido, de certa forma, é, essa situação, porque o Kangitsu? Sangui, Ah, tá. é, ele fica lá desesperado, né, depois de dar o beijo, mas o Kang-soo abraça ele de uma forma tão bonita, que também, tipo, foi um processo, né, dele se apaixonar e descobrir que ele também gosta de homens. Sim. E acho que ele gostava de mulheres antes, né, pelo que se deixa meio que, Dá a entender isso. No caso, né, falando do Kang-in-soo, né? sim, sim, Dá a entender isso mesmo. O melhor amigo dele meio que falando, não, não tá no momento de você se apaixonar por ninguém, foca e tudo mais, porque você vai agora seguir sua carreira. E eu também captei um pouco essa ideia de que ele é muito mais voltado para o esquema do trabalho naquele momento da história do filme, mas ele tem relacionamentos mais com o gênero feminino. sim, até aquele momento provavelmente só com mulheres. É, e eu achei muito,
apesar de tudo, eu gostei muito dessa forma como foi construído esse processo dele de se entender, né? É, com esse interesse por homens. Então, tipo, eu achei que foi super válido essa construção posterior, né? A esse Sim. beijo não consentido. É, mas é isso, tipo, um avanço de cada vez, né? Não dá pra mudar o mundo de uma hora pra outra. Sim. Mas qual o próximo tá? Eu trago o questionamento. Você tem mais alguma coisa a perguntar? Senão vamos caminhar para notas. Eu eu lembro que eu ia fazer alguma nota, lembrei qual é a nota. Fala. Eu quero trazer não é uma nota, é uma discussão e eu vou deixar para os ouvintes e Ouvintes, não só. telespectadores Tá. Ah, a pessoa que vai assistir o é, vídeo, certo? e para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, nos escutando, é, eles vão ficar para responder essa pergunta, porque eu falei, né, que eu quero rever para poder solucionar essa dúvida que eu tive, que você falou, Já sei qual é. que Vai você lá. falou que ele já sabia que a empresa era do pai dele. E eu já tive o entendimento contrário, que ele não sabia, e que ele também só descobre que a empresa é do pai dele no momento que a gente descobre. E aí eu deixo para Não. vocês, pessoas que forem ver, Não. para vocês, pessoas que estão aqui ouvindo e vendo, quando vocês forem ver o filme, digam suas respostas aí nas redes sociais do Dani, ou aqui no vídeo no Sim. YouTube. O que que No vocês próprio acham sobre esse Spotify. assunto? No Hã? Spotify, no Spotify as É só pessoas que no podem No deixar. Spotify não tem como deixar Tem sim. comentário, né? Agora tem. Tem? Tem. Mentira! Tem Que pouco tempo. legal, não sabia. Mas agora os podcasts que são postados, por exemplo, pelo Anchor, que não é mais Anchor, é podcaster.spotify, uma coisa assim. Mudaram o site. E aí eles reformularam e todos os podcasts agora têm perguntas que são automáticas. Então você consegue fazer os comentários lá. Que legal! Eu não sabia disso. Também podem deixar, como eu vou falar isso no final do episódio, mas também podem deixar por áudio a mensagem, se quiserem mandar mensagem pelo site do Anchor, Nossa, que aí eu consigo adicionar no episódio. que Mas legal! isso que você falou é o que a gente estava conversando e foi uma questão que você trouxe. Eu entendi que ele já sabia que a empresa era do pai, depois que ele entrou, e aí ele meio que queria provar para o pai que ele conseguia de fato trabalhar com a parte de música e trazer com o quesito de sucesso, assim, de que ele ia chegar até o último ponto possível para poder entregar essa música e a gente acaba entendendo que ele não consegue por conta do pai, e a gente deu um puto spoiler agora, por Uhum. conta disso. E- Porque ele meio que já. Eu entendi dessa forma, pelo menos. Ele já entendia que a empresa era do pai, e ele estava querendo meio que mostrar para o pai que, independente de o que ele dizia, pessoas mais de baixo, né, vamos dizer assim, que iam estar em contato direto com os artistas, viram o talento dele, contrataram ele, e aí ele meio que só foi parado de fato no momento em que ele ia lançar a música que o pai descobriu. Eu Uhum. entendi dessa forma. Eu entendi da forma contrária, que ele não sabia que a empresa era do pai, mas. Joga pro mundo E sua aí, versão. quando. Hã? Joga pro mundo sua versão, vai. Não, eu tinha entendido que, tipo, ele entrou na empresa, mas, tipo assim, também o que eu tô falando é um pouco estranho, porque se a empresa é do pai dele, é a empresa da família, né? Então ele vai conhecer a empresa da família dele. É, Não é mesmo? mas, é, Só. enfim, eu tinha entendido que ele não sabia que era a empresa do pai dele que estava contratando ele, que ele tinha Uhum. assinado contrato bonitinho lá com a agência, mas que ele não sabia. E aí, quando chega, né, na etapa de que passa pelo pai dele, né, no caso, quando o pai dele descobriu para poder ele ser lançado bonitinho e tal,
Aí o pai proíbe, e aí ele fica possesso, porque o pai dele, mais uma vez, está impedindo a vida dele. E eu achei muito lindo o final, mas aí eu não vou comentar o final, Final porque, né, perfeito. as pessoas precisam Mas eu vou assistir. assistir. Exatamente. Eu espero que as pessoas assistam, porque a gente já deu um puto spoiler, eu não quero dar. Eita, que eu falei Uhum. palavrão, eu não posso falar palavrão no YouTube. Mas, enfim. Pelo menos o final mesmo as pessoas vão descobrir vendo. Fato, fato. E o final é muito foda, muito foda. E ele é extremamente emocionante. Bom, já que comentamos da história de cabo a rabo, agora eu trago a questão próxima finalizações de notas. Quando a gente vai ver as notas que vão estar disponíveis aí na internet, eu gosto de trazer de dois sites diferentes, que é o Filmou, que é um contexto mais próximo de público geral, e aí ele é focado aqui no Brasil. E no Filmou, a nota de 0 a 5 do filme é 3,1 e no IMDb a nota de 0 a 5 é 3,2. Tadeu, qual a nota você dá para o filme? Cara, eu acho que eu daria um 4 pelo menos. Eu também. 4, 4,5. Fácil, É. fácil. Uhum. Eu entrei aqui no site do Vic, só Uhum. a gente ver também nota. A Eu nota ia te no Vic é perguntar, 9,3. eu ia pedir para você falar. Explica para as pessoas que estão ouvindo o que é Viki. Porque eu tinha pensado isso antes e eu esqueci de comentar. Para você falar que é a plataforma. Enfim. Uhum, uhum. A gente já falou do Não, Vic aqui Viki antes? não. Eu comentei só da Netflix. Ah, pessoal, Vic é uma plataforma é, de conteúdos asiáticos, no geral. Todos os programas, sejam novelas, filmes, séries, programas de variedade, concursos, acho que Eu posso acho que traduzir. Drag Race Thailand ele tá na Viki também. Não, ele tá na Line. Desculpa. E a Line acabou. Mas tem o Boys Planet, por exemplo, acho que tá no Não a menor Viki. ideia do que esse. É, enfim, tem vários, tipo, muitas das coisas produzidas na Ásia como um Sim. todo estão no Viki. É uma plataforma geral que as pessoas têm acesso a esses conteúdos asiáticos. E aí, lá a gente consegue ver todas, tipo, tem tudo, né, possível sobre essas séries e filmes de lá. E aí eles têm, tipo, o sistema próprio, indicando os atores, aí mostram a foto dos atores, aí mostram todos os trabalhos que aqueles atores têm na plataforma. Então, tipo, é uma plataforma muito bem organizada e, tipo, tem legenda para tudo quanto é língua possível e que eles vão gerando aí conforme os lançamentos. Português também? Sim, Não sabia. tem. Só que normalmente uma coisa que me incomoda de certa forma é que a legenda em português é gerada a partir da inglês. Então, às vezes Entendo, porque eu fica. traduzi Drag Race quando eu tava fazendo legenda, assim. E eu entendia como modificar, porque eu tava ouvindo em inglês. Mas quando você faz a legenda pela legenda, a tradução é uma bizarrice. Não fica tão legal assim. Aí eu sempre assisto com a legenda em inglês, porque, enfim, né? Fica melhor para mim no Hum, entendimento. Porque tem algumas coisas que sim. não são traduzidas direito. Isso Mas o anota. ponto hã? Isso anota. Você não comentou a nota. Não, sim, a nota que está aqui desse filme no Vic é 9,3 de 10. Seria Então, tipo, uma nota 4,1 mais ou menos de 5. tão baixo É assim. isso mesmo. Baixo não, 4,1 de 5. Eu acho que não é. Peraí, deixa eu ver 9, aqui. não, 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 não. Eu fiz a conta aqui 9,3 na para 10. cachola. É isso Taranã mesmo. para cima. É dividir Cruza por 2. Só dividir. 9,3 vezes 5 e aí divide por 10. É 4,65. Não! É, Enfim, 4 alguma coisa. Tá bom, eu vou aceitar. 4 alguma quase, coisa.
se a gente for arredondar certo, dá um quase 4,7. Tá bom, tá bom. É, Qual é a nota que você dá para eu falei o entre filme? 4, um 4 ou 4,5. Pronto. É a minha É. nota. Eu diria que uns quatro. Eu daria um quatro. Uhum. Vamos para a próxima etapa, que é o momento fanfiqueira. E explicando para quem está ouvindo. O momento fanfiqueira é o momento em que a gente tem a possibilidade de ter canetas de roteirista para poder riscar ou adicionar cenas ou modificar alguma cena. Eu vou dar um exemplo, e aí depois, se você pensar em algum também, aí você joga para o universo. Eu Aham. gostaria de trazer uma cena falando sobre a relação do Kang In-soo com sua família, porque a família é comentada em alguns momentos, mas a gente não vê em momento algum quem é o pai ou quem são as pessoas envolvidas na família. Então, para mim, em alguns momentos fica um pouco na dúvida de como que a gente pode trazer, de como pode ser trazido, né, esse rolê de a família tá sendo um alvo de incômodo ali na história, que vai ser um problema que vai gerar gatilhos e tudo mais para o Kang In-soo. Um ponto que eu achei massa de que não se tem na história é aquele contexto de que vão adicionar uma garota no contexto do desenvolvimento dessa vivência dos dois, do Kang In-soo com o Yoon Sang para poder atrapalhar, entre aspas, estou fazendo aspas, atrapalhar, entre aspas, a questão do relacionamento deles. Eu acho que isso foi um ponto bom de ser visto, que não tem, porque muitas das vezes o que acontece de ter como contexto de vilão é adicionar uma mulher, jogar a mulher lá na história, e aí ela vira a vilã por razões assim super idiotas, em muitos casos de desenvolvimento de relacionamento, que muitas das vezes ela podia estar se desenvolvendo com outros personagens e ter uma história de fato assim que ia estar enriquecendo a vivência dos personagens e acaba se perdendo. Nesse filme isso não aconteceu, então eu fiquei muito feliz, porque todos os Também. personagens eles têm uma importância para estarem ali e eles trazem uma relevância para essa história. Sim, e isso também eu acho que coincide também com o que você falou sobre a falta de terem os personagens da família. É, como eu falei lá no começo, é, esse filme barra série, né, é de 2020. O filme a série é de 2020 e o filme é de 2021. É, nessa época, agora isso está mudando um pouco, mas nessa época, essas produções de BL coreano eram tipo de no máximo 15 minutos por episódio. Então, tipo, eu tô aqui com os episódios abertos. O primeiro episódio, 10 minutos e 58. Segundo, 12 e 21. Terceiro, 8 minutos e 24. Ainda bem que eu não vejo Quarto, esse rolê. Eu só vejo de 20. é, tipo, o menor episódio tem 8:23, o outro com 8:24. Uhum, Então, tipo, é um tempo muito muito curto curto. para desenvolver muita coisa. Então, se eles Uhum, fossem ainda incluir essa questão da família, o que eu acho que seria desnecessário para essa narrativa, é, ia precisar de mais tempo de tela, porque eles não tinham, uhum, que são séries de baixo orçamento, principalmente, as coisas do mercado BL. Porque eu acho que a Coreia só começou a produzir é, séries BL tipo, de muito pouco tempo, sabe? De 2019, talvez, pra cá. Sim, com uma acho que um maior pouquinho frequência. antes. Eu comecei a ver uns BLs de 2018, 2018, vamos botar aí. Acho que 2018 mesmo. E só começaram a produzir por... porque começou a fazer sucesso na, na Ásia, né? O gênero. Uhum. Tipo, por exemplo, aqui tem quantos? Não, eu vou deixar pra fazer essa conta pro outro episódio. Sim. Mas
começou a produzir por conta desse sucesso que estava fazendo, mas eram produções de baixo orçamento. Então, todas essas coisas somadas fazem com que a história seja mais curta. Me E aí, lembrou o sim. trauma que eu tive de Given, que é a história que eu mais amo na vida, na face da Terra, e o De Dorama o quê? cagou tudo. Hã? Qual o nome? Given é um mangá que se tornou anime, e aí fizeram um dorama. Só que o dorama ficou muito curto. Os episódios eram de 20 minutos. E aí eles cortaram muito, muito, muito episódio. E muito conteúdo da história, que era Uhum, essencial e relevante. E aí acabou que o dorama ficou meio que fraco comparado com as animações e também com o mangá. E aí foi um erro, assim, grotesco, que pelo menos eu achei, do formato, de como foi transformado. uhum. É, Hum. Eu eu fiz outros acabei de ver questionamentos aqui. já. Quê? E aí eu trago mais um questionamento. Ah, pode falar. Para você, quais são os crushes e ranços dessa história? Eu tenho os meus. Joga os seus primeiro e depois eu falo os meus. Uhum. Ah, eu acho. Eu não sei exatamente se eu tenho um crush. Tipo, eu gosto muito. Porque são muito poucos personagens, né? E eu acho que eles tiveram, tipo, eu sou roteirista também, né? Então, tipo, eu vejo com essa Chique. visão muita construção da história. Eu acho que foi uma seleção muito bem feita de quem ia contar essa história. E até os coadjuvantes, que, tipo, não aparecem tanto, mas eles têm funções ali muito precisas para o caminhar da Concordo. história. Uhum. Eu não tenho exatamente um crush em nenhum personagem, eu acho, mas eu gosto muito da construção de todos os personagens. Ai, que resposta bosta. Tipo, eu gosto de todo mundo, é isso aí. Mas tipo, Mas tá tudo bem, tudo ah, bem. Você pode gostar de alguém ou não, tá tudo certo. eu gosto da ingenuidade do Sangi, Boa! eu gosto da ingenuidade dele, e eu gosto como é que é a palavra para isso? Eu gosto da confiança do Insu. Chique. E ranços? Existem na história? Para dizer que, entre aspas, não tem nenhum ranço, talvez ranço seria as investidas que a chefe lá da empresa meio Sim, que dá no sangue. concordo. Tudo bem. Eu trago como possibilidades de crushes a empresária, que eu gostei dela na história, mas eu acho que esse é um rolê ranço de ela ficar tentando dar em cima dele e ele não corresponder, e ele não ter o mínimo de interesse, mas ainda assim ela tenta. E eu gostei também muito de Kang In-soo. Uma possibilidade de ranço que eu trouxe da história é a questão do pai, porque eu vejo que o pai traz muita estabilidade para o Kang In-soo e por conta disso acaba atrapalhando a forma como ele entende ele dentro dessa história, mas a forma como ele também vai estar lidando com as situações por conta desses traumas. E eu acho Uhum, que ele seria um grande de um ranço nesse rolê por conta do que ele acaba causando no Kang In-soo. sim. Quer comentar alguma coisa? Não, só que eu, aqui olhando o Wiki, eu vi que tem uma, uma série baseada num webtoon mais 18. Não vamos fugir de Eu vi aqui. assuntos nem trazer assuntos mais 18 para o rolê. Tenha calma. Não, é só porque eu achei Calma. muito curioso, que eu já li esse quadrinho inteiro. Chique. E
E aí eu fiquei surpreso de ver ele aqui adaptado. Uhum. E estou curioso para ver, porque ele é mais 18. Então, eu nunca pensei que eles adaptariam para uma série, isso, sabe? Eu com Honor Off, que eu não vou ter maturidade se eu lançarem um negócio assim, vivências com pessoas, eu não vou ter maturidade de assistir. Mas sim, queria agradecer você por estar aqui comigo nesse episódio. Estamos chegando ao final do episódio por causa de tempos aqui também, por conta do lugar que a gente está gravando. E valeu por essa troca de ideias. Por favor, deixe sua mensagem final e também redes sociais e tudo mais, para Uhum. quem quiser procurar mais informações sobre você, poder encontrar. E eu vou colocar também redes sociais na descrição do episódio. Mas se jogue. Show. Bom, meu recado final é: assistam esse filme, porque ele é muito bom, muito fofo. É mesmo. Tá disponível na Netflix, então muita gente tem Netflix, então assistam. No Viki ele tá disponível, talvez de graça, eu acho, não sei. Eu acho que tá de graça, eu acho, dá pra ver tudo. Tanto a série quanto o filme. E tá de graça, eu acho. Tá tudo de graça, os dois formatos. Você Recomendo ver o sabe. filme, Você sabe que no porque o final filme. daqui de gravar os Ah, episódios, você vai ter que me explicar como funciona o Viki, né? Porque eu não tenho, eu preciso ver essas histórias de graça e eu preciso, e é isso. Você vai me explicar, é por isso. favor. Tem modalidades no Viki. Tem como você ver coisas. Uma parte tem episódios de graça, tem produtos inteiros de graça, e aí tem os produtos que você paga pra ver. Uhum. Eu tinha assinatura, mas tive que cancelar um tempo aí por money. Mas enfim, Chururu. vejam Sim. o Wish You. Wish you. Sim. É, falhou o nome do filme, que é Desejo a Você. Qual é o nome completo? Desejo a Você, Sua Melodia do Meu Coração. Eu acho esse nome muito bonitinho em português. Tipo, duas Ai, palavras em muito inglês e meloso. uma frase gigante em português. É, assistam esse filme. Me sigam nas redes sociais, por favor. Me acompanhem Faz se quiserem jabá. saber Vai, da minha gata. vida, Faz jabá. sobre os meus trabalhos, sobre tudo que eu faço. O Tadeu Fernandes em todas as redes sociais. Cada rede eu falo de uma coisa diferente, então sigam todas. Aquele. É, leiam o meu livro, Projeto Axe, O Destino de Helena, que possivelmente num futuro, talvez a gente volte aqui para falar sobre ele nesse podcast. É, esse é o primeiro livro. O segundo livro está saindo no mês de junho, que eu acho que é quando esse episódio vai entrar no ar. Sim. No mês de junho de 2023, ele vai estar em pré-venda e eu tenho uma meta de livros para bater, então Chique. Já comprem os deixa dois. datas. Você já tem datas? Tenho. Ele vai entrar em pré-venda dia 2 de junho, se eu não me Olha engano, de dois só, mil por e aí vinte e mais ou menos o três. episódio vai sair. Então, já fala É, como comprar então, e tudo mais. comprem o primeiro e o segundo para me ajudar, porque o segundo eu tenho uma meta para bater com a editora. Se eu não vender, eu vou ter que pagar do meu próprio bolso. Eu não tenho dinheiro agora, Ai, me meu ajuda. Deus. Mas enfim, é uma história bem legal. É um romance LGBT, quer dizer, é um romance de ficção científica com protagonismo LGBTQIAP+, com bichos que sofreram mutação genética, Amo. telepatia, tem umas coisas bem legal. E ainda tem um romancezinho aí entre dois meninos e uma participação de um terceiro menino aí. Enfim, altos rolês. Ai, que É... chique, uma marmita. Eu amo. é, Essas são as minhas redes, os meus trabalhos, me acompanhem, continuem ouvindo, ouçam todos os episódios se vocês não ouviram, assistam tudo, porque esse garoto maravilhoso produz um conteúdo fantástico aqui. E um beijo, obrigado e até a próxima.
Gente, muito obrigada por vocês que estão aí ouvindo. Se vocês quiserem ver mais conteúdos como esse, se joguem no anchor.fm/, por favor, me leve, que lá tem mais episódios falando sobre rolês LGBTs, de audiovisuais, mas também literários. Teremos mais episódios com o Tadeu aqui no podcast, então fiquem ligados. E também se joguem para compartilhar com todo mundo que vocês conhecerem. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Galera que vier aqui para escutar, tenham esse deleite de escutar esse rolê, porque foi maravilhoso gravar. E espero que vocês tenham gostado muito, assim como eu, mas também imagino que Tadeu tenha gostado, pacas, de trocar essa ideia e de ter esse momento, assim, de conversar sobre o issue. Um beijo no core. Espero que vocês me encontrem nas redes sociais, @DaniBatista2, Dani com desenhos Y. E até mais. Tchau! Tchau!